Salve, salve, tribo! Bem-vindos a mais um dia de aula aí no seu quarto, aqui no meu quintal. Você e seu parceiro aí, seu gato, seu cachorro, sua mãe, seu namorado, eu e meu parceiro aqui hoje. Estamos aqui prontinhos para trabalhar mais um dia com vocês. Seguinte, hora de fazer uma pegada mais séria e trazer para vocês a importância e uma das coisas mais belas e bonitas que existe, que, ao meu ver, é o corpo humano. Nós temos um trabalho corporal muito grande, nós temos um esqueleto, nós temos uma carcaça muito importante aqui nessa vida. Que nós não vamos levar esta carcaça para outro local que seja. Então, nesse momento, é importantíssimo que saibamos aí cuidar do nosso corpo, desse escudo que nós temos aqui, né? Não deixa de ser um escudo. Então, tá na hora de conhecer um pouquinho mais, da gente levar essas aulas mais a fundo no conhecimento do nosso corpo, para que daqui a algumas aulas eu consiga ensinar vocês a montar um treino básico para que vocês possam treinar em casa. E treinar com a mãe, treinar com o tio, com o irmão, com a avó, com a madrasta, com o papagaio, com a namorada. Desculpa, você largou, né? Putz, tomou um pé na bunda, foi mal. Desculpa. Vamos de novo. Vamos então, a partir de agora, conhecer um pouquinho mais do nosso corpo humano. Nossa pele, nossos ossos, que é uma das partes, são duas partes que eu gosto muito do corpo. São ossos e músculos, porque cada um tem um estilo e um tipo, biotipo, que nós vamos ver também. Algum de vocês aí já viram sobre biotipos nas aulas anteriores. Nós vamos estar aí vendo que todo mundo é diferente com o seu corpo. Às vezes um tem uma flexibilidade muito maior, aquele cara que consegue passar o braço por aqui, pegar o braço lá, aquele cara que tem cartilagem muito elástica. Eu vou mostrar mais perto aqui, ó. E se rirem, vai ter depois, a hora que a gente se encontrar. Orelha, nariz, cartilagens, né? Então o que acontece? Eu tenho uma cartilagem muito elástica, ó. Ó. Seu nariz faz isso? Faz isso? Ele vira assim, ó. O meu nariz vira. Ó. Põe pra cima, já vai. Do lado, vai pra onde eu quiser, ó. Isso é cartilagem, ó. Não tem aqui, ó. Aqui no seu deve ser durinho aqui, ó. O meu é mole, ó. Muito mole. Vão fazer meme, certeza que vão fazer. Enquanto alguns pegam a orelha e põem por dentro da orelha, enquanto outros conseguem passar o braço, passar a perna, passar. Isso é o corpo humano. Eu acho sensacional o corpo humano, né? Tem aquele que não consegue fazer assim com o dedo, ó, né? Consegue lá na lateral. Tem aquele que não consegue pular segurando os dedões. Eu só recebi um vídeo, hein? Ninguém me mandou mais vídeo, não. Só um cara aí conseguiu saltar e ele saltou para trás, que não vale. O salto é para frente. Então vamos dar uma olhada nessas aulas, vamos aprender um pouquinho mais a importância de saber nomes básicos de ossos, por exemplo, e músculos. Quando eu vou passar um treino, eu vou falar, olha, nós vamos trabalhar a musculatura coxa femoral, parte superior, e vocês têm que ter um entendimento maior, ao invés de falar, olha, hoje nós vamos fazer coxa, fêmur. Fêmur está onde? Hoje vamos trabalhar com o fêmur. Onde está o fêmur, você sabe?
Então vamos dar uma olhada nessas aulas, vamos ter um pouquinho mais de carinho pelo nosso corpo, para que a gente possa retornar essas aulas, pelo menos sabendo, porque eu vou voltar às aulas com não importa quando, já vamos voltar com o condicionamento físico, com o treino funcional, para que vocês possam aí, aos pouquinhos, ir voltando a uma rotina sem sedentarismo, né? Uma rotina de atividade física que é muito importante nesse momento. Então eu preciso que vocês retornem às aulas sabendo pelo menos o básico do seu corpo. Onde fica a escápula? Aonde fica o estribo? Aonde está a saboneteira? Se você quebrar a sua... deixa eu ver um nome... fíbula. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que usar muleta ou você vai ter que usar uma tipóia? Você sabe onde está a sua fíbula? São esses processos que nós vamos dar uma olhadinha. E para que você goste do seu corpo, para que você tenha interesse no seu corpo, você precisa ter informações básicas para isso. Ou seja, aprender o mínimo sobre os ossos. Qual o maior osso do corpo humano? Qual o menor osso do corpo humano? Qual é o osso mais frágil? Qual o osso mais forte? Assim como a musculatura. Qual é o músculo mais forte? Qual é o músculo que menos trabalha no seu corpo? E eu vou trazer um pouquinho dessa realidade para vocês. Segue aí as aulinhas do corpo humano. O esqueleto é a estrutura responsável por sustentar o nosso corpo. Neste vídeo, vamos te mostrar todos os ossos que fazem parte do corpo humano. Os ossos são uma parte muito essencial do nosso corpo. As principais funções que os ossos desempenham no corpo humano são: suporte para os tecidos moles do corpo, como a medula óssea, que se localiza no interior do osso. Proteção dos órgãos vitais. Por exemplo, o coração e os pulmões são protegidos pela caixa torácica. Locomoção do corpo. Como a maioria dos músculos esqueléticos fixa-se aos ossos, quando os músculos se contraem, os ossos são tracionados e, assim, realiza-se o movimento. Reservatório de minerais. Como o cálcio e fósforo para o organismo. 99% do cálcio presente no corpo humano fica localizado nos ossos e, conforme a necessidade, esse mineral é liberado na corrente sanguínea. Além disso, no interior dos ossos se aloja a medula óssea vermelha, que origina células sanguíneas, como hemácias, leucócitos e plaquetas. O conjunto de ossos do corpo formam o esqueleto humano, que é dividido em esqueleto axial e esqueleto apendicular. Essas estruturas são unidas pela cintura pélvica e cintura escapular. No total, um homem adulto possui 206 ossos, 80 ossos no esqueleto axial e 126 ossos no esqueleto apendicular. Vamos conhecê-los? O esqueleto axial é a parte central do corpo humano. Ele está formado pela caixa craniana, a coluna vertebral e a caixa torácica. A caixa craniana é formada pelos ossos da cabeça e da face, os ossos do ouvido e um osso no pescoço. Em primeiro lugar, vamos falar dos ossos da cabeça e a face. Eles são responsáveis pela proteção do encéfalo, sendo formados por 8 ossos na cabeça: frontal, parietal, temporal, occipital, esfenoide e etimoide. E 14 ossos na face: zigomático, nasal, lacrimal, vômer, concha nasal inferior, maxilar, mandíbula e palatino. Em seguida, vejamos os ossos do ouvido. Cada ouvido é formado por 3 ossos: bigorna, martelo e estribo. Sabia que o menor osso do corpo humano está no ouvido? O estribo, localizado no ouvido médio, que mede aproximadamente 3 milímetros. Ainda na região da caixa craniana, existe um osso no pescoço, o osso hioide, o qual funciona como ponto de apoio para os músculos da língua e do pescoço. Na coluna vertebral, temos um conjunto de 33 vértebras dispostas umas sobre as outras e intercaladas por discos intervertebrais. São elas: 7 vértebras cervicais, 12 vértebras dorsais ou torácicas,
5 vértebras lombares, 5 vértebras sacrais e 4 vértebras coxígeas. A caixa torácica é formada por 24 costelas e o osso externo. Agora vamos ver os ossos do esqueleto apendicular. Ele é formado pela cintura escapular, os membros superiores, a cintura pélvica e os membros inferiores. Vamos lá? A cintura escapular é formada por 2 clavículas e 2 escápulas ou omóplatas. Os membros superiores são formados por 3 ossos em cada braço e antebraço. São eles o húmero, a ulna e o rádio. Nos membros superiores também temos os ossos da mão. Cada mão é constituída por 27 ossos divididos da seguinte maneira: a região do carpo, que são 8 ossos que ficam dispostos em 2 fileiras: pisiforme, piramidal, semilunar, escafoide, trapézio, trapezoide, capitato e yamato. O metacarpo, que é a região da palma da mão. Cada mão é formada por 5 ossos metacarpais. E por fim, a falange. Cada dedo apresenta 3 falanges: falange proximal, falange média e falange distal. Apenas o polegar tem 2 falanges: falange proximal e falange distal. A cintura pélvica é formada por o osso do quadril, o sacro e o cóccix, sendo o osso do quadril uma fusão de 3 ossos: íleo, isquio e pubis. Agora vamos passar para os membros inferiores. Eles são formados pelos ossos da perna e dos pés. Em cada perna temos 4 ossos: fêmur, patelas, fíbulas e tíbias. O fêmur, osso localizado na coxa, é o maior osso do corpo humano, que se estende da extremidade do quadril até o joelho. E por fim, chegamos aos pés. Em cada pé temos 26 ossos: 7 ossos tarsais, calcâneo, talos, navicular, cuneiforme medial, cuneiforme intermédio, cuneiforme lateral e cuboide. 5 ossos metatarsais e 14 falanges: falanges proximais, falanges médias, falanges distais. Mas nem tudo são ossos no sistema esquelético. Além dos ossos, o esqueleto é constituído de cartilagens, ligamentos e tendões. Os tendões são cordões fibrosos, cuja principal função é conectar os músculos aos ossos e, dessa maneira, auxiliar os movimentos e no equilíbrio do corpo. Os ligamentos são tecidos fibrosos que têm a função de ligar, conectar um osso ao outro, uma vez que reforçam a estabilização das articulações e auxiliam nos movimentos. O tecido cartilaginoso é encontrado em várias partes do corpo humano, como nariz, orelhas, costas ou pubis. Também podemos encontrá-los entre as vértebras ou nas articulações ósseas. As principais funções das cartilagens são revestimento das articulações ósseas, amortecimento de impactos e atrito entre os ossos, auxílio nos movimentos corporais, sustentação e proteção para algumas partes do corpo. Agora que já conhecemos os 206 ossos do corpo humano, você também precisa saber que os ossos são responsáveis por aproximadamente 15% do peso corporal. Um recém-nascido possui mais ossos que um homem adulto, aproximadamente 300 ossos. Isso ocorre porque em algumas regiões da cabeça do bebê, chamados de fontanelas ou moleiras, com o passar dos anos, se unem, formando um só osso. Além disso, há diferenças entre as estruturas ósseas de um homem e de uma mulher. A pelve da mulher é mais larga que a do homem. Porém, a maioria dos ossos da mulher, como do pulso e do maxilar, são menores e menos pesados que os do homem. Os ombros são mais estreitos e o tórax é menor. Além disso, o comprimento das pernas representa 50% da altura em geral nas mulheres, frente aos 56% dos homens.
Chegamos ao fim de mais um vídeo, pessoal! Como vimos, os ossos são uma parte muito essencial do nosso corpo e é muito importante mantê-los saudáveis. Por isso, não esqueça de incluir o cálcio na alimentação. Tomar sol, pois a vitamina D produzida auxilia na absorção do cálcio. Praticar atividades físicas para fortalecer os ossos. Oi, alunos, tudo bem? Nós estamos aqui no Laboratório de Anatomia da Unicentro e nós vamos estudar então os ossos, os músculos e algumas articulações. Então aqui nós temos o esqueleto humano, né? Ele é composto por 206 ossos e nós vamos estudar alguns desses ossos hoje. Então aqui nós temos o crânio, composto por 8 ossos, os ossos da face, que são 14 ossos, já estudaremos eles individualmente. Aí, então, essa é a constituição da cabeça óssea, né? São os ossos do crânio e os ossos da face que compõem a cabeça óssea. Aí, em seguida, nós temos os ossos que são considerados os ossos do pescoço, né? Que são as primeiras vértebras cervicais. Importante destacar também, nos ossos do pescoço, o osso hioide, que ele tem uma particularidade em relação aos demais ossos. Todos os ossos do nosso corpo eles se articulam entre si, com exceção do hioide. O hioide é um osso que ele fica na região do pescoço e nele se inserem muitos músculos importantes para deglutição, né? Então, quando nós vamos deglutir algum alimento, esse osso ele tem a responsabilidade de nele serem inseridos vários músculos, e esses músculos conseguem puxar, né, as estruturas da laringe e da faringe na hora da deglutição. Anteriormente, nós temos então os ossos do tórax, né? O que compõe os ossos do tórax? Nós temos um osso que se chama externo, que é esse osso do meio aqui. Essa pontinha aqui se chama apêndice xifoide. E aí nós temos as costelas. Então nós temos 12 pares de costelas, né? Então dá para contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pares. E ainda temos aqui 2 pares, aqui, 1, 2, que são consideradas costelas flutuantes. Por que elas são flutuantes? Porque elas não se encaixam lá no externo. Então, essa particularidade. São 12 pares, 10 pares se articulam com o externo e 2 pares são considerados costelas flutuantes. Ainda compondo o tórax, nós temos a continuação das vértebras, que também são ossos do tórax. Então, nós vamos ter 24 vértebras, né? As 7 primeiras são vértebras cervicais, temos 12 lombares, 12 torácicas, desculpa, e 5 vértebras que são as lombares. As 12 vértebras que são torácicas, elas recebem esse nome exatamente por serem vértebras que compõem o tórax. Se nós formos observar a articulação das costelas, as costelas se articulam anteriormente com o externo e posteriormente as costelas irão se articular com as vértebras torácicas. Então, essa é a constituição do nosso tórax, o esqueleto do tórax. Aí, em relação ao membro superior, aos ossos do braço, o que nós vamos ter? Uma parte bastante importante, que se chama símbolo do membro superior, composta por clavícula, escápula ou omoplata. Esses ossos, eles fazem articulação, eles dão origem à articulação do ombro, com o osso do braço, com o maior osso do braço, que se chama húmero. Aqui nós temos essa articulação que se dá através da cabeça do húmero com a cavidade glenoide, né? Ela é uma articulação sinovial bastante importante. Dando continuidade, nós vamos ter os 2 ossos do antebraço, isso é um detalhe importante, nós temos aqui o braço, a articulação do cotovelo, e em seguida nós temos o antebraço. Aqui nós vamos ter rádio e ulna, como sendo os ossos do antebraço. E aqui os ossículos da mão. Os ossos do carpo, os ossos do metacarpo e as falanges. Já veremos cada uma das falanges, a divisão delas. Continuamente, então, nós vamos ter as últimas vértebras, as lombares. Então, nós vamos ter as últimas vértebras lombares e aí nós vamos ter um osso logo abaixo da vértebra lombar que se chama o sacro. O que é o sacro? São vértebras fundidas, ou seja, são 5 vértebras que entre elas nós não vamos ter a articulação, que seria através
disco intervertebral. Então, o sacro são 5 vértebras juntas, fundidas. E abaixo do sacro nós vamos ter o cóccix. O sacro e o cóccix, eles constituem o que nós chamamos de pelve, ou então a bacia, né? Juntamente com o osso ilíaco. Então, nós vamos ter 2 ossos ilíacos, um do lado esquerdo e um do lado direito. Esses ossos, eles se articulam nessa região através de uma articulação que se chama síntese púbica, que é um tipo de articulação cartilaginosa. Continuamente, nós vamos ter, então, os ossos do membro inferior, né, composto pelo fêmur, que é o maior osso do corpo. Importante destacar que os ossos grandes do corpo, tanto o fêmur quanto o húmero, alguns ossos do crânio, que são bastante chatos, eles têm a função hematopoética. O que é essa função hematopoética? Eles produzem muitas células do nosso sangue. Eles têm essa função bastante importante. Aqui nós temos uma articulação bastante importante, né, que é a articulação coxo-femoral, que é responsável por muitos movimentos do membro inferior. Então, essa articulação coxo-femoral, ela se dá a partir da cabeça do fêmur e a partir do acetábulo, que é essa região do osso ilíaco que faz a articulação do membro inferior. Dando continuidade, nós teremos os ossos da perna, tíbia e fíbula, e a articulação deles se dá, tem um osso bastante importante que se chama patela, que é esse ossinho aqui, que é o ossinho do joelho. Nesse osso, ele tem uma função importante, que nele também são inseridos vários músculos. E nessa inserção de músculos, quando esses músculos contraem ou relaxam, é que origina os movimentos do nosso membro inferior. E abaixo nós teremos os ossículos do pé, né? E os ossos do tarso e do metatarso também. Nós já vamos ver eles, cada um deles separadamente. Então, de maneira geral, essa é a constituição do esqueleto humano. Observar aqui mais alguns ossos importantes. Então, aqui nós temos os ossos do crânio, né? O que nós podemos observar, então? Aqui em azul nós temos um osso que se chama frontal, né? Ele é um osso ímpar, né? Ele é único e ele faz a constituição da fronte, né? Da fronte. Aqui nós vamos ter os 2 parietais, né? Já é diferente do osso frontal porque ele é considerado um osso par. Nós vamos ter o parietal esquerdo e o parietal direito. Aqui atrás nós vamos ter um osso que se chama occipital, né? Esse é um osso bem importante, região da nuca. Aqui no occipital nós temos esse grande forame, que se chama forame magno. A partir daqui começa a medula espinhal, onde faz a separação então do encéfalo, né? A medula espinhal inicia aqui. Ainda aqui no crânio nós vamos ter esses 2 ossos, esses vermelhos aqui, pintado em vermelho, que se chamam os ossos temporais, que são ossos pares também. Internamente aqui, ao crânio, nós vamos ter esse amarelo, que ele, apesar de ele aparecer dos 2 lados, lado esquerdo e lado direito, ele é um osso só, que nós podemos observar. Em relação aos ossos da face, aqui nesse crânio nós podemos observar o zigomático, que seriam esses verdes, e aqui o osso nasal. É importante destacar que a cavidade orbicular, né, onde aloja o globo ocular, ela é composta pela união de vários ossos, alguns ossos da face e alguns ossos que são do crânio. Então, essa é a constituição da cabeça óssea. Aqui nós podemos observar separadamente, né, então, os ossos do membro superior. Então, nós temos aqui, essa é a clavícula ou omoplata, né? Essa região se chama cavidade glenoide, a qual aloja a cabeça do húmero. Essa articulação, ela se chama chamada de articulação sinovial. Ela é bastante importante porque ela consegue realizar movimentos amplos em relação às outras articulações. Aqui, em seguida, eu vou ter os ossos do antebraço, então, rádio e ulna, e aqui os ossos da mão. Então, eu vou ter os ossos do carpo. São 8 ossículos, considerados ossículos porque eles são bastante pequenos. Aí tem os ossos do metacarpo, são 5, e eu vou ter as falanges. Qual que é a diferença das falanges? As falanges eu vou ter 3 tipos. As proximais, que são as verdes, as medianas, que são aqui em marrom, e as distais, que são amarela. A diferença é que o polegar só vai ter distal e proximal. Eu não vou ter falange mediana na falange do polegar.
Então, essa é a constituição óssea do membro superior. Então, aqui eu vou ter os ossos do membro inferior. Então, aqui eu tenho o fêmur, que é o maior osso do corpo humano. E é importante falar novamente sobre a articulação coxo-femoral, que é a articulação da cabeça do fêmur com a cavidade que se chama acetábulo aqui do osso ilíaco, né? Então, essa é uma articulação sinovial também, porque ela permite a realização de vários movimentos. Logo em seguida, eu vou ter os ossos do membro inferior também, tíbia e fíbula, né? Elas se encontram paralelas uma à outra. E aqui eu vou ter os ossos do pé, né? Tarso, metatarso, os ossos do metatarso e as falanges. Falange proximal, mediana e distal da mesma maneira. O dedo, o principal dedo, que se chama hálux, ele, assim como o polegar, ele vai ter duas falanges só, uma proximal e outra distal, ele não vai ter a falange mediana. Essa é a constituição óssea, então, do membro inferior. Aqui nós temos a pelve, né, ou a bacia, que dá para nós ver melhor, né? Aqui o sacro, que é a fusão das 5 vértebras. Se eu palpar aqui, eu consigo observar esse processo, que se chama processo espinhoso da vértebra, né, que fica nessa região aqui. Eu consigo palpar e observar aqui, porém eu observo que entre elas não existe o disco intervertebral. E aqui eu vou ter o cóccix. A pelve, ela é constituída então de 2 ossos, os ossos ilíacos. Então eu vou ter o ilíaco direito e o ilíaco esquerdo. Esse osso ilíaco, ele é separado em 3 partes. Uma parte que se chama ilíaco mesmo, que seria essa parte maior rasa aqui. Aí eu vou ter a parte que se chama pubis, que seria essa parte da frente aqui. E aí eu vou ter uma parte que se chama isquio, que é essa parte posterior aqui, que vai se articular inclusive com o sacro. E essa parte inferior aqui do acetábulo também se chama isquio. Importante destacar aqui a outra articulação, que se chama uma sínfise, que é uma articulação cartilaginosa. Vocês podem observar que entre os 2 ossos do pubis, nós temos um disco. Esse disco ele serve para permitir que esses ossos tenham uma pequena articulação. Eles não se movimentam muito, eles são considerados semimóveis. Semelhante a essa articulação entre os ossos púbicos, nós vamos ter as articulações entre as vértebras. Cada uma das vértebras, entre elas nós temos um disco intervertebral. O que é esse disco intervertebral? Ele é composto por fibras e por um núcleo que se chama núcleo pulposo. Dentro desse núcleo, ele é composto basicamente por água. E qual é a função? A função é absorver impacto e permitir uma pequena articulação, também considerada semimóvel, entre os ossos da coluna, que são as vértebras. Então, nós vamos ter aqui interpostos a cada uma das vértebras o disco intervertebral. Obrigada pela atenção, espero que a aula tenha sido esclarecedora para vocês e desejo ótimos estudos e até a próxima. Ai, doeu, girei tanto o nariz que... Olha. Vai ficar até vermelho agora. O que eu vou fazer? Trazer para vocês um pouco mais de interação nessas aulas agora. Se liga aí, porque agora o bicho vai pegar. É ou não é, cara? Vamos? Era para ele falar nesse momento, ele não falou. Nossa.